pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula de matemática para o 9º ano. E nessa aula especificamente a gente vai estudar uns elementos da álgebra, né, que vão te auxiliar bastante em alguns temas que vão ser estudados posteriormente, né? Então, como tem aí o tema da aula, expressão algébrica, mas a gente vai falar especificamente dentro das expressões algébricas de fatoração. Então, esse termo fatoração, a gente vai perceber que tanto falando de números quanto de expressões algébricas, ele tem o mesmo fundamento, tem a mesma ideia, né? Ou seja, a gente vai perceber que a manipulação de elementos, de letras ou elementos como números, a gente vai ver que quando se fala de fatoração, a gente está falando de uma técnica para ser utilizada para um determinado tipo de problema. E a gente vai perceber que essa aula vai te auxiliar a você compreender algum desses elementos, tá certo? Então, lembrando que essa é uma aula no formato digital, onde você pode ter acesso de diversas formas. Se você está assistindo ao vivo agora pela TV, você também pode assistir pelo nosso aplicativo e lá você pode mandar sua mensagem, tirar sua dúvida ao vivo aqui com a gente, tá certo? Então, manda aí tua mensagem se tu já tem um aplicativo. Se você ainda não tem, uma das formas de você interagir conosco aí é ir lá no nosso canal no YouTube. Então vai lá na playlist do 9º ano, dá uma olhadinha nas aulas, vê com calma essa aula, alguma parte lá que você não conseguiu compreender, volta, dá uma olhadinha, tira sua dúvida e manda tua mensagem também por lá, tá certo? Então, lembrando que essa aula a gente vai tentar trazer para você essa técnica, né? Ou seja, a fatoração é como se fosse uma técnica, um jeito de você arrumar as coisas lá, algébricas, tanto é que eu vou começar com os números, tá certo? Então, quando a gente olha para uma expressão, para uma equação, ou seja, tem letra, tem número, então vamos com calma, tá? Então, o que a gente vai tentar fazer hoje é organizar todos esses elementos aí através dessa técnica da fatoração. Você vai ver que seja para resolver uma equação, né? Ou seja, a gente vai ver também em outros momentos, por exemplo, isso daí que a gente conhece como produtos notáveis. Então, essas letras, esses números aí, a gente precisa organizá-los. E a gente vai fazer isso com bastante calma, olhando todos os detalhes na aula de hoje, tá certo? Então, esses elementos aí chamados de produtos notáveis, a gente vai tentar ver de uma certa forma. Então, olha isso daí que parece que é complicado. E a organização desses elementos é que vai ser o tema central dessa aula, tá certo? Vamos tentar organizar dessas formas. E vão existir aí diversas técnicas que a gente vai associar com elementos geométricos para te ajudar a não ficar olhando só para aquela letra, como é que se manipula aquela letra, como é que se faz esse trabalho, tá certo? Então o começo da gente é esse, a gente pegar a palavra fatoração e tentar compreender qual é o seu sentido matemático de maneira geral. Nas expressões algébricas a gente vai tentar ver da seguinte forma. Então dá uma olhadinha na tela aqui. Eu coloquei fatoração e eu estou colocando ali números e letras. O que eu vou tentar fazer é o seguinte, quando você olha uma expressão algébrica, você precisa fazer essa organização olhando esses elementos, olhando os números e olhando as letras. Eu coloquei letras entre aspas aí, porque dependendo da situação, aquela letra vai representar uma incógnita ou uma variável. Então, como essa aula a gente vai focar mais na técnica, eu coloquei ali letra de uma maneira bem genérica, tá certo? Então, quando a gente for fazer uma fatoração, é o tema central da aula, né? Então, vamos pensar em fatoração. O termo fatoração, a gente vai interpretar da seguinte forma. Olha uma multiplicação aí. Se você olha essa multiplicação, 3 vezes 4 igual a 12, é muito comum quando você está lá nos anos iniciais, terceiro ano, por exemplo, quando você pega uma conta, seja de adição, subtração, multiplicação e divisão, é muito comum a gente pedir que você coloque o nome de cada um dos termos daquela operação. Se você está lembrado, por exemplo, na multiplicação, cada termo aí, ou seja, o 3, o 4 e o 12, eles têm nomes específicos dentro dessa operação aí, né? E tem a ver com o tema da aula de hoje. Então, por exemplo, quando você vai ver essa multiplicação aí, pode lembrar, ou seja, cada elemento constituinte aí da multiplicação, o 3 é chamado de fator. O número 4, ele também é chamado de fator e o resultado é o que a gente chama de produto, né? Que tem até aquela regrinha que a gente diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então lembra aí,
A palavra fatoração vem de fator. Então, o que significa fazer uma fatoração? Significa transformar uma coisa, essa coisa, no caso, uma expressão algébrica, mas podem ser outros elementos matemáticos, vocês vão ver ainda durante esse ano. Então, é transformar uma determinada situação, no caso aí uma expressão algébrica, em uma multiplicação. Então, nosso trabalho é tentar entender dessa forma aí, tá certo? Então, na fatoração, dá uma olhadinha ali, ó. Na multiplicação, a fatoração significa você escrever através de uma multiplicação, tá certo? Então, o trabalho, aparentemente, que lá no início estava com uma letra, número, a gente simplesmente vai fazer o seguinte: pegar toda aquela expressão e escrever através de uma multiplicação. Se a gente faz isso, a gente está fatorando. É o tema central da aula de hoje, tá certo? Então, a fatoração nada mais é do que você escrever através de uma multiplicação. Agora, dá uma olhadinha nessa tela aí. Quando a gente bota ali, ó, que o 3 é um fator, o 4 é um fator e o resultado é o produto, a técnica de fatoração consiste em a gente fazer o seguinte, ó, essa outra representação que eu coloquei ali, ou seja, 12 igual a 3 vezes 4, em certo sentido significa que eu fatorei o 12. Então, a pergunta que a gente faz é isso: como é que a gente vai fatorar? Fatorar o quê? Nesse caso aí, eu poderia fazer a pergunta assim, ó, olha, como é que a gente vai fatorar o 12? Ou seja, como é que a gente vai escrever o 12 como uma multiplicação? Eu posso escrever o 12, por exemplo, com a multiplicação de 3 vezes 4, tá certo? Então, fazendo isso com números, a gente vai perceber que é também uma forma da gente fazer com outros elementos, mas eu vou pegar e fechar esse primeiro pedaço da aula de hoje, a gente refletindo sobre isso daí, ó. Então, eu coloquei fatoração significa escrever como uma multiplicação. Escreve algo como uma multiplicação, é como se a gente estivesse fazendo, ou de fato é o que a gente está fazendo, uma fatoração, tá certo? Então, a fatoração é escrever como uma multiplicação. Vamos treinar aqui mais ou menos com relação a esse 15. Dá uma olhadinha. Então, eu vou fazer a pergunta. Então, imagina que eu estou aí na tua sala de aula e eu iria fazer a seguinte pergunta. Pessoal, vamos fatorar o número 15. Aí você lembra, fatorar significa escrever como uma multiplicação. Então, dá uma olhadinha aí. Eu posso fazer isso de várias formas, tá certo? Eu posso pensar nisso de diversas maneiras. Mas nesse caso aí, eu vou escrever como 3 vezes 5. Se eu escrevo 15 igual a 3 vezes 5, significa que eu estou fatorando, em certo sentido, aí o número 15, tá certo? Então, a mesma coisa a gente vai fazer com as expressões algébricas. A diferença, muitas vezes, é porque com o número, a gente já fez isso várias vezes, a gente já se deparou com situações dessa forma. Mas quando a gente fala de fatoração, a gente está falando nesse sentido aí, bom? Olhou que o 15 eu escrevi como 3 vezes 5. Vamos ver aí o 16. O 16, vamos pensar em uma multiplicação que o resultado dê 16. Então, qualquer multiplicação que eu tenha ao resultado como 16, eu posso, em certo sentido, dizer que é uma fatoração do número 16. Tá certo? Por exemplo, eu posso escrever o 16 como 4 vezes 4. Então, se eu estou representando o 16 como uma multiplicação, eu estou cumprindo o meu objetivo, que foi inicialmente de escrever como uma multiplicação, ou seja, fazer ou realizar uma fatoração, tá certo? Então, percebe que é isso daí, né? Então, chegando a esse resultado, através de uma multiplicação, eu posso dizer que eu estou cumprindo o meu objetivo, que é escrever, através de uma multiplicação, realizar uma fatoração. Agora, dá uma olhadinha o seguinte, o 16 eu escrevi como 4 vezes 4, mas nem sempre você tem apenas um resultado ou uma maneira de escrever a multiplicação. Nesse caso aí, eu poderia pegar, por exemplo, o 16 e escrever como 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16, então eu escrevi o 16 como uma multiplicação, eu acabei de fatorar o número 16. Então, percebe que escrever com uma multiplicação, nem sempre eu vou ter uma única multiplicação. Nesse caso aí, eu vou ter o 2 vezes 8 também como uma multiplicação, tá certo? Então, observa aí esse exemplo do 16,
eu escrevendo com uma multiplicação, ou seja, eu estou fatorando o 16, tá certo? Então percebe que isso que eu fiz agora, com esses exemplos com números, a gente vai começar a passar ali para um pouquinho para a questão das expressões algébricas, tá certo? Então eu posso escrever de diversas formas aí, por exemplo, outra forma de eu escrever o 16 é 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2. Ou seja, toda vez que eu escrevo algo como uma multiplicação, eu estou fatorando. E no caso do 16 aí, eu estou mostrando que eu tenho várias possibilidades de fazer isso daí, certo? E por que eu estou chamando a atenção? Porque quando a gente vai olhar muitas vezes as expressões algébricas de forma fatorada ou aquelas primeiras imagens lá que são muito associadas a coisas que você pega no livro de matemática, você pega na internet, parece muitas vezes, o estudante pensa que só existe aquela forma. Então, eu estou mostrando esse exemplo aí com o 16 justamente para a gente perceber que existem outras formas da gente fazer isso daí, tá certo? Então, fatorar significa escrever através de uma multiplicação. Eu coloquei aquele símbolozinho ali, ó, 16, e minha carinha com a interrogação é um desafio, ou seja, será que você consegue escrever o 16 como outra multiplicação que não sejam essas que eu apresentei? Então, escreve aí no aplicativo que a gente vai responder daqui a pouco se você tem alguma dúvida com relação a isso daí. Ok? Então, vamos lá. O que a gente fez até agora foi a fatoração com números. Como é que a gente faz essa mesma fatoração, ou seja, escrever uma multiplicação quando eu tiver letras, tá certo? O sentido, ou seja, da fatoração não vai mudar, vai ser o mesmo. A diferença é que a gente vai ter que olhar para a expressão algébrica e tomar cuidado com alguns detalhes, tá certo? Então veja, quando a gente fala de uma expressão algébrica, a gente está falando lá, a grosso modo, sem os termos matemáticos, até aquela coisa das operações com números e letras misturados. Então a gente acaba tendo que manipular essas letras com os números, ou seja, somar uma coisa com outra, que nem sempre é só somar número com número, né? Então, essa parte da aula eu vou falar da manipulação das letras. Então preste atenção. Quando a gente for manipular as letras, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou pegando ali algumas letras e as 4 operações. Como é que eu vou fazer a operação com essas letras aí? Dá uma olhadinha o seguinte. Quando eu tenho, por exemplo, a letra E mais a letra E, lembrando que a gente já teve aulas aqui falando qual é o sentido dessas letras na matemática, tá certo? Ou seja, uma letra não aparece do nada na matemática, não. Nessa aula específica, parece que elas não vieram de algum lugar que a gente não sabe, mas é simplesmente porque a gente está se preocupando em como manipulá-las, certo? Então, por exemplo, se eu tiver E mais E, olha que quando eu for falar a resposta antes de aparecer a imagem, veja se não faz sentido ao que eu estou vendo e o que eu vou descrever como aquele resultado. Eu diria que E mais E vão ser 2E. Ou seja, quando eu somar aquela letra E mais a letra E, eu tenho 2 vezes a letra E. Então, não tente olhar mecanicamente, mas tenta interpretar o sentido ali. Ó. Letra E mais a letra E igual a 2E. Se eu pego, por exemplo, a letra E mais a letra E mais a letra E, ou seja, eu vou ter 3 letras E, ou 3 vezes a letra E. Então, nesse sentido, observa que eu estou somando letras, né? Parece não fazer muito sentido no primeiro momento, mas tenta entender a lógica que eu coloquei aí. Eu somando essas 3 letras e aquele resultado ali, tá certo? Olha esse outro exemplo aí. Se eu tenho, por exemplo, 3H menos H. Se eu tenho 3H, então tenta imaginar aí, eu estou com aquelas letrinhas de plástico, então imagina que eu tenho 3 letrinhas H. Se eu tirar uma letrinha H, eu vou ficar com 2 letras H. Então, de certa forma, quando eu tenho 3H menos H, eu tenho 2H. Dá uma olhadinha o seguinte, todas as expressões que eu tinha colocado até agora, tinha uma letra e um número junto. Aquele H sozinho ali, você pode ler simplesmente H ou 1H. Então, é o único exemplo onde tem o número, mas eu faço a opção de colocá-lo ou não colocar, tá certo? Então, quando eu vou fazer o cálculo com letras e números, ou seja, com essas expressões algébricas aí, eu tenho que observar que o cálculo que eu estou realizando são com os números.
A gente não vai fazer, por exemplo, juntar uma letra H com outra letra H e dar uma outra letra. Não, eu simplesmente estou utilizando aqueles números ali, que a gente chama dos coeficientes, para fazer esses cálculos aí. Então, dá uma olhadinha nos coeficientes e esses coeficientes é que vão dar sentido ao que a gente vai fazer quando a gente for calcular, quando a gente for determinar algum desses elementos aí, tá certo? Já as letras, que são as incógnitas, não é isso? Que são essas letras que a gente está colocando aí, são as variáveis, dependendo do contexto, a gente vai chamar nessa aula simplesmente da parte literal, ou seja, é a letra. Então, quando você for organizar para fazer os cálculos ou as fatorações, tenta dar uma olhadinha com calma, tanto na letra, que é a parte literal, quanto o coeficiente, que vai ser aquele número, tá certo? Então, dá uma olhadinha nessa expressão aí, a gente vai tentar organizar todos esses elementos. Então, acompanhe aí com calma o que é que eu vou fazer. Então, eu falando logo de uma vez assim, parece algo bem complicado, né? Ou seja, eu tenho 5P mais 4Y mais 3P mais 5Y mais 1. Então, lembra que desde o início eu estou falando que a gente precisa ter uma organização. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a primeira organização que você tem que fazer é procurar as expressões aí, no caso aí, os que são semelhantes. O que é que eu estou querendo dizer? Eu só vou somar a letra P com letra P. Então, no caso ali, eu observo, eu tenho 5P mais 3P. Então, os outros eu não vou tentar fazer a adição, porque não vai fazer sentido para a gente aí. Eu olho também, por exemplo, esse 5P mais 3P, lembra que eu disse há pouco, o cálculo que a gente faz de fato são com os números, as letras ali não. Então, quando eu tenho ali, por exemplo, 5P mais 3P, eu vou apenas somar aqueles valores ali, aqueles números que são os coeficientes. Então, no caso ali, ó, eu vou ter 5P mais 4P, a soma desses coeficientes aí, 5 mais 3, 8. Ou seja, 3P mais 5P, eu vou ter, no caso ali, o 8P. Vou colocar só o número para depois a gente organizar os elementos. A mesma coisa eu farei com o Y aí, ó. 4Y eu vou somar com outra expressão, com, no caso, outro monômio aí que tiver o Y. Então, nesse caso aí, 4Y mais 5Y, eu vou somar apenas os números, ou seja, os coeficientes é que vão entrar na jogada aí. Agora, observa que dessa expressão aí, eu tenho aquela letra U que não tem semelhante em nenhuma outra parte do cálculo que eu estou realizando aí. Ou seja, ele vai ficar ali do jeito que ele está, sem modificar nada, tá bom? E agora a gente colocando o resultado de fato, a gente vai observar, ó. Lembra que eu fiz ali 5P mais 3P, vai dar ali, ó, tá aparecendo ali embaixo, 8P. 4Y mais 5Y, eu vou somar ali os números, né? Ou seja, os coeficientes 4 com 5, 9, e aparece ali 9Y. E o U, ele não tem semelhante, então ele fica daquela mesma forma aí, tá bom? Então, quando a gente manipula letras, a gente está fazendo essa relação entre esses elementos aí, tá bom? Então, eu relembrei um pouco aí essa manipulação da letra, porque a gente ainda não cumpriu o nosso objetivo principal na aula, que é falar da fatoração das expressões algébricas, quando tiverem letras, tá certo? A gente já sabe fazer bem com números, mas quando a gente for fazer com letras, como é que a gente vai fazer isso daí? Bom, então veja com calma o que é que eu vou fazer nesse exemplo aí. Eu tenho 4D mais 4U. Se você observar o exemplo anterior, eu não posso fazer ali, somar o 4 com 4, porque ali eu tenho o D e tenho o U, ou seja, não são partes literais iguais, não são monômios semelhantes, então eu não posso juntar, subtrair, eu não posso fazer a operação. Olha o que é que eu quero fazer aí. Eu quero escrever 4D mais 4U como uma multiplicação. Se eu fizer isso, eu vou ter cumprido o meu objetivo, que é fatorar essa expressão algébrica aí. Então, observe o seguinte. Quando a gente vai fatorar, essa aula aqui eu vou tentar mostrar os exemplos que a gente vai utilizar para começar a fatoração. Por exemplo, nesse caso aí, eu vou observar o que é parecido em cada parte da expressão. A gente observou que a letra D e a letra U são diferentes, obviamente,
Só que o número 4, ele aparece nas duas partes aí, então ele é o termo em comum. Feito isso, olha o que é que eu vou fazer aí. É o que a gente chama de colocar o termo em evidência. Ou seja, se ele aparece nas duas partes aí, naquele 4D e no 4U, eu vou colocar ele em destaque. Então, colocar em evidência significa colocar em destaque. Nesse caso aí, o 4 está em destaque. E como é que eu vou escrever o restante? Olha como é que eu vou escrever o restante da expressão aí. D mais U. Geralmente, nesse momento é que cria confusão. Professor, eu não estou conseguindo enxergar que 4D mais 4U é a mesma coisa de 4 que multiplica D mais U. Vamos perceber o seguinte. Primeiro, se eu cumprir meu objetivo, que era fatorar. Lembra? Fatorar é escrever como uma multiplicação. Então, aquela parte ali de baixo, o 4 multiplicado por D mais U, é uma fatoração. Então, cumpri. O que falta agora é a gente se convencer de que aquela expressão do qual eu cheguei ao resultado, ela é igual àquela que eu tinha inicialmente. Uma maneira de você fazer isso é você tirar a prova, tá certo? Então, a primeira coisa a gente cumpriu, escrever como uma multiplicação. O que nos falta agora é verificar se está correto, ou seja, se aquela expressão que eu cheguei ao resultado, ela é igual àquela primeira expressão. Então, percebe que sobre fatoração, tudo ok. A gente chegou ao resultado e é de fato a fatoração. O que nos falta agora é convencer, a gente vai fazer isso verificando. Então, com bastante calma aí, vamos tentar perceber se é a mesma coisa. Então, dá uma olhadinha. Eu estou querendo observar se aquela expressão fatorada, o 4 que multiplica o D mais U, ela é igual a 4D mais 4U. O que a gente vai fazer aí é a chamada propriedade distributiva, ou seja, aquele número 4 que eu disse que ele estava em destaque, que ele estava em evidência, ele tem que aparecer em todas as parcelas nesse caso aí. Então, ó, se eu faço 4 vezes D, aquela primeira setinha ali, 4 vezes D, 4D, bateu com o que tem do outro lado, mais 4 vezes U, apareceu do outro lado da expressão, então eu tenho também a igualdade dessas duas expressões aí. Então, feita essa multiplicação, ó, 4 vezes D, vamos ver o que é que aparece do outro lado. 4 vezes D, 4D. Se eu fizer agora 4 vezes U, a outra multiplicação que eu preciso realizar, ó, 4 vezes U vai ficar 4U. Então, observa que aquela multiplicação feita na expressão fatorada, ela vai me dar como resultado exatamente a expressão que eu tinha inicialmente, tá certo? Então, percebe que o que eu fiz na aula de hoje foi simplesmente começar trazendo a ideia de fatoração de maneira geral, ou seja, fatorar significa escrever como uma multiplicação. Eu comecei fazendo isso com os números, que é uma associação mais simples que a gente faz geralmente quando a gente vai escrever com uma multiplicação, e agora a gente está fazendo isso com as expressões, tá certo? Chamar a atenção para um detalhe. Quando você está no campo da álgebra, é muito comum você não usar aquele xizinho ali para representar uma multiplicação. Por quê? Porque você vai observar que no campo da álgebra você utiliza muitas vezes as letras, ou quase sempre você utiliza as letras. Então, para não confundir o x de letra com x de multiplicação, a gente escreve de algumas outras maneiras, tá certo? Então, por exemplo, vamos lá, eu coloquei três situações aí. 7 multiplicado por b, h multiplicado por b e h multiplicado por h. Então, quando eu tenho uma multiplicação nesses sentidos aí, ó, por exemplo, 7 vezes b, eu simplesmente vou escrever como 7b. Por quê? Aquilo que eu tinha dito. Muitas vezes, para não haver a confusão do x de multiplicação com o x de letra, a gente simplesmente substitui ou por um ponto ou a gente coloca como está nesse exemplo aí, tá bom? O outro que a gente viu era o h, no caso aí 7 vezes b, ou com um pontinho ou simplesmente sem o pontinho, como a gente vai colocar aí, tá certo? Então, a multiplicação vai aparecer dessa forma que a gente está vendo aí, ok?
O outro exemplo, aquele lá, H vezes B. Ou seja, H vezes B, lembra dos exemplos anteriores. Fazer a conta letra com letra aí, não necessariamente é dessa forma. Então, dá uma olhada aí quando eu tenho, por exemplo, o H multiplicado pelo B, aquilo que eu falei anteriormente. O X de multiplicação com o X de letra, para não haver a confusão, a gente substitui o símbolo de multiplicação como um X e utiliza duas opções. Nesse caso aí, eu vou mostrar que a gente pode simplesmente colocar que H vezes B vai aparecer HB. Ou simplesmente, quando eu quero evidenciar que tem uma multiplicação ali, eu posso colocar aquele pontinho, tá bom? Então, são as duas formas da gente representar a multiplicação nesse caso aí, tá certo? Lembrando que a gente faz a substituição dessas maneiras para não haver aquela confusão do X de multiplicação com o X de letra. E o outro, aí, quando a gente tem, por exemplo, H vezes H, aí já vem outra maneira da gente representar, né? Ou seja, aí vai ficar o H ao quadrado, que foi um pouco do que a gente falou em outras aulas com relação à potenciação e radiciação, tá certo? E agora, nessa parte final, a gente já começa a projetar o que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Ou seja, hoje a gente simplesmente evidenciou aí o termo fatoração, mostrou como é a fatoração, seja de números, seja de expressões algébricas, e o que a gente vai começar agora é ver as técnicas para escrever as fatorações, certo? E a gente vai perceber que isso muitas vezes está ligado a técnicas que a gente pode fazer, que a gente pode representar de diversas formas, tá certo? Então, dá uma olhadinha aí na tela, esse exemplo que eu estou colocando. Vamos primeiro ver o seguinte, aí é uma fatoração? Ou seja, A mais B multiplicado por A mais B. Se tem uma multiplicação, é uma fatoração, tá certo? Então, o que eu vou fazer aí é multiplicar termo a termo. Aquilo que eu fiz com um número e a soma de dois outros num parênteses, eu estou expandindo aí, ó. Então, acompanha aí, ó. A multiplicado por A elevado à segunda potência, o A ao quadrado. Quando eu fizer ali, ó, por exemplo, B vezes A, B. Exemplo que eu fiz anteriormente, ou seja, explicando cada um dos termos ali, ó. B vezes A, BA ou AB. E agora, B multiplicado por B, B ao quadrado. Então, o que a gente vai observar é o caminho contrário. O que eu fiz aí foi, partindo de algo já fatorado, eu queria mostrar como é a sua expressão geral. Então, o que a gente vai tentar aprender a partir da próxima aula são as técnicas. Ou seja, quando eu pegar aquela parte maior ali, ó, que tem A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado, como é que eu vou fatorar aquela expressão ali, tá certo? Então, a gente vai começar a ver essas técnicas, a começar a perceber esses detalhes ali. Olha esse outro exemplo aí. Como é que eu escrevo A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado como uma multiplicação? Aí a gente vai aprender o que a gente conhece na matemática como produtos notáveis. Ou seja, produto é uma multiplicação. Tem a ver com fatoração? Tem. Notáveis, porque a gente vai começar a notar como é o padrão disso numa expressão. Então, se eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, observa que se eu escrevo A mais B multiplicado por A menos B, eu tenho uma fatoração, eu tenho uma multiplicação, e agora eu só vou fazer a verificação para a gente perceber se A mais B multiplicado por A menos B, de fato é aquela expressão ali, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado, tá certo? Então, sempre que a gente vai fatorar, a gente tem que lembrar que tem que escrever com uma multiplicação. É lógico que nesse exemplo aí, a gente tem A ao quadrado menos B ao quadrado. No primeiro momento, a gente vai dizer, como é que a gente vai escrever isso? Através de uma multiplicação. Então, para isso, a gente aprende o que a gente conhece na matemática como produtos notáveis, tá certo? Que é o que a gente vai começar a ver na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. É um tema bastante denso, então aconselho você ir lá no YouTube, rever a aula, mandar mensagem para a gente. E qualquer dúvida, estaremos aqui na próxima aula aprendendo um pouco mais dessas técnicas aí. Você, colega professor, professora, utiliza aí nossas aulas, entre em contato conosco, será um prazer participar também junto das suas aulas, ok? Vou encerrando por aqui, muitíssimo obrigado, tchau, tchau e até a próxima.